aulas de filosofia do professor Delaís. Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou ficar quietinho aqui, né? Quando ele falou aí de substâncias ilícitas, ainda bem que na minha época de faculdade não tinha isso, eu fiz faculdade de filosofia e depois história, né? Não teve não. Ainda bem que nessas faculdades só tinha Cheves. Brincadeira, né? Entendi a risada de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Delaís, né? Professor, de onde é que sua mãe tirou esse nome? Minha mãe usava drogas. Não, tô brincando, né? Brincadeira. Pelo contrário, é o oposto. A minha mãe é muito religiosa e ela tirou esse nome da Bíblia, né? Só que nada é tão ruim que não possa piorar. Na Bíblia tem Delaís, com E. Minha mãe não estudou muito, eu não sei de onde ela teve essa ideia de tirar o E e colocar o apóstolo. E aí ficou Delaís. No registro. Mal, né? Está no registro. Existe Delaís. A única vantagem é que eu já sabia qual era a minha hora na chamada. Quando o professor começava a fazer a chamada no primeiro dia, quando ele parava, o professor sou eu. Porque nunca ninguém sabia falar o meu nome. Mas no moral da história, você tem um nome diferente é uma forma educada, né, de falar. Você tem um nome diferente, não se preocupe, eu sobrevivi, eu tenho 46 anos, tá certo? Vamos lá, agora eu vou falar sério, vou tentar fazer silêncio. Se você puder abrir a sua apostila na página 79, eu agradeço. E como é apenas um encontro, tá certo? Eu optei por resolver questões explicando os itens, porque é muita teoria, então eu vou tentar ser bem objetivo, tá certo? Tranquilo? Queria lembrar para vocês que ainda está acontecendo uma polêmica com relação à filosofia, né? Na reforma do ensino médio, a princípio, quando saiu a ideia da reforma, filosofia e outras áreas das ciências humanas ficariam de fora da obrigatoriedade. Depois o governo recuou e agora fala-se que vai ser como nos anos 80, estudos sociais, da área de humanas, né? Então a gente não está esperando aí uma definição. Mas o fato é que a filosofia ela passou a ser cobrada no Enem como filosofia. Que é isso, professor? Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu terminei a faculdade, em 1996, um pouquinho de tempo, 22 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de filosofia nas escolas, eu me surpreendi, a gente sai da faculdade achando que vai mudar o mundo revolucionário, é um professor de filosofia, e aí quando a gente começa a receber os materiais das escolas, isso lá nos anos 90, as pessoas confundiam filosofia com cidadania. Eu não sei se alguém viveu essa experiência no ensino médio ou no ensino fundamental. Achar que a aula de filosofia era para ensinar somente cidadania, política, e a filosofia não era estudada na sua profundidade. E aí vem a reforma do Enem em 2009 e para desespero de alguns e felicidade de outros, nós da filosofia adoramos isso, a filosofia passou a ser cobrada no Enem sistematicamente. Se você resolve questões de Enem, você vai observar que em média, todos os anos nós temos 7 questões de filosofia, tá certo? Aí umas 6, 7 de sociologia, o restante de história e geografia. E lembrando que muitas questões que são atribuídas à história no Enem são de filosofia. Então você pega uma questão sobre o pensamento político de Maquiavel. Às vezes, quando o colégio, as escolas particulares vão comentar a prova, colocam a questão como sendo de história, de absolutismo, mas o pensamento é de um filósofo, do Montesquieu, do Maquiavel, do Rousseau. Então, muitas vezes, uma questão de iluminismo, ela é classificada como questão de história. E quando você vai analisar com mais detalhe, é um pensamento filosófico, correto? Então, se a gente for levar em consideração esse aspecto, você tem muito mais questões de filosofia. Sociologia também. Não sei se alguém fez Enem aqui ano passado. E ano passado teve uma questão que era uma estilista vestida de Maria Bonita. Então, os jornais, a imprensa colocou como uma questão de história, não era de história, era uma questão de gênero, era uma questão de sociologia. Então, o fato é que filosofia e sociologia têm recebido uma atenção especial
no Enem. Então é fundamental você aprender. E por que é difícil, professor? Como eu já trabalho há 20 anos em sala de aula, né? Então o que é que eu percebo todos os anos? Muitos alunos chegam para mim e dizem, professor, acho que eu achei mais difícil de humanas que filosofia. Não sei se vocês já perceberam isso, porque filosofia não é fácil. Às vezes a gente acaba achando que humanas é fácil, né? Que é só uma matéria decorativa. Passei a minha vida ouvindo isso. História, filosofia é decorativa. Eu também sou da história, atualmente filosofia, história e sociologia. Ok? Então, o Enem, vamos fazer um pouquinho de silêncio para a gente conversar. Então, o Enem, ele tem cobrado filosofia de forma sistemática e essa semana, não sei se vocês viram nas redes sociais, pelo menos nos grupos de professores de humanas, nós vamos ter ali uma comemoração. A Universidade Estadual do Ceará oficializou que a partir do ano que vem, na primeira fase, na fase de conhecimentos gerais, nós vamos ter filosofia e sociologia, tá? Não sei se você está sabendo disso. Isso foi divulgado quinta-feira no site da UES e nos grupos de WhatsApp de professores estava bombando. E os alunos que vão fazer humanas na UES, na segunda fase, a partir do ano que vem, também vão ter prova específica de filosofia e sociologia. Então, é um processo praticamente irreversível, né? Mas por que isso, professor? Agora eu vou entrar aqui nas questões, tá? Primeiro, você vai lembrar por que surgiu a filosofia? Recentemente, no jornal online BBC, todo mundo sabe que é um jornal inglês que tem filiais em todo o mundo. A BBC publicou uma matéria de um cientista, ele afirmando que no século XXI não seria mais necessária filosofia em sala de aula, porque na visão dele já existe ciência para cada área de conhecimento. Se já existe ciência para cada área de conhecimento, então a filosofia seria desnecessária, na visão dele. Ok? Isso não é novidade. Lá no final do século XIX, segundo a Revolução Industrial, teoria da evolução, positivismo, alguém lembra do positivismo? Então o positivismo pregava que tudo tem que ser baseado na ciência. Então lá no final do século XIX também chegaram a apostar que a filosofia estava morta. Por que a filosofia estaria morta? Porque já existe uma ciência para cada área de conhecimento. No entanto, a história do século XX mostrou o contrário. E agora, no século XXI, a gente percebe que a filosofia não é só importante, ela é fundamental. Em que sentido a filosofia é fundamental? Professor, você já tem ciência para tudo. Não sei se vocês se lembram de um episódio que aconteceu agora, no primeiro semestre, abril e maio, de um cidadão lá da Austrália que conseguiu autorização de ir para a Suíça para praticar eutanásia, o suicídio assistido. Alguém ficou sabendo disso ou não? Ele tinha 100 e poucos anos, não queria mais viver, mas a lei da Austrália não permitia a eutanásia, o suicídio assistido. Então ele decidiu entrar na justiça e conseguiu o direito de viajar em toda uma estrutura, né, porque ele já dependia de algumas máquinas. Então ele foi à Suíça e na Suíça ele conseguiu o direito à morte assistida. Então esse episódio, quem vai explicar é a ética. E o que é a ética? É um campo da filosofia. Está dando para entender ou não? Por isso que a filosofia não está morta. Então quando hoje eu estou discutindo pena de morte, aborto, quando eu estou discutindo por que o candidato A não vai concorrer, por que o candidato B está liderando as pesquisas, é filosofia política. O que leva a sociedade brasileira a escolher determinado candidato? O que leva a sociedade a discutir que bandido bom é bandido morto? Então tudo isso são temas discutidos pela filosofia e pela sociologia. Então por isso que no século XXI, nessa era da pós-verdade, o que é a pós-verdade? Você acha que a verdade acabou, provavelmente informar, nem tudo que você acha que é verdade para você é verdade. Uma prova disso são as redes sociais, onde as pessoas saem publicando tudo achando é o que eu acho e acabou. Não acabou não. Não acabou. O que você acha é só o que você acha, muitas vezes sem fundamentação nenhuma. E o que difere o senso comum do pensamento filosófico é a fundamentação, é a argumentação, é a lógica. Todos aqui com certeza já viveram, vamos fazer silêncio, por favor. Todos vocês com certeza aqui já viveram uma situação dessa. Eu vou descrever, não precisa você se identificar. Mãe, deixou eu ir para a festa? Vai não. Por quê? Por que não? É a pior resposta que a gente pode escutar, não é?
dá uma sensação de impotência, você não é nada. Quem você é? Nada. E ainda vem aquela frase, enquanto você estiver dentro da minha casa, e claro, até aquelas famílias que a mãe diz, peça a seu pai. Aí seu pai diz o quê? Fala com sua mãe. Na realidade, eles estão transferindo responsabilidade. Porque se você for e morrer, a culpa foi de quem liberou. Mas enfim, quando eu coloquei para você, quando você pergunta, mãe, deixa eu ir, por que você tem que indignar? Porque ela não fundamentou. Está dando para sacar ou não? Mas claro, tem mãe que é sensacionalista. Meu filho, eu estou com pressentimento, pronto, aí você já tem medo. Já aconteceu isso? Olha, o pressentimento, olha, meu filho, eu sonhei com uma pessoa sendo esmagada pelo ônibus e depois caiu um avião e quando a ambulância chegava, incendiava e a pessoa, pronto, aí você não vai, correto? Mas quando sua mãe fala, meu filho, não vá, a violência está grande, esse bairro que você vai é perigoso, você vai chegar tarde, você pode até ficar indignado, mas a raiva é menor, porque ela fundamentou de forma racional. Então a filosofia é importante por conta disso. E a filosofia surgiu exatamente porque, em determinado momento da história, alguns pensadores da Grécia Antiga não aceitavam mais o é porque é. O que era o é porque é? O mito. Tá certo? O que é o mito? A palavra mito significa narrar uma história. É um verbo em grego, narrar. Então, antes da filosofia, como é que surgia a noite? Na mitologia da Grécia Antiga, a noite acontecia porque o sol mergulhava no mar e apagava, porque o sol é uma bola de fogo. Então a Grécia Antiga era formada por várias cidades-estados, vocês já estudaram isso, a polis grega, e tinha muita ilha. Dizem até que o pôr do sol da Grécia é o mais bonito do mundo. Península Balcânica, é uma península, e também você tem muitas ilhas. Então você imagina o que é o pôr do sol numa ilha. Aí os gregos admiravam aquela bola de fogo descendo, então os caras imaginavam o seguinte: o fogo, quando mergulhou na água, apagou, tudo ficou escuro. Está dando para entender ou não? Então isso aí é uma forma de explicar a noite. E depois, como a mitologia ela recorre aos deuses, alguns acreditavam que o sol é uma divindade, o mar é uma divindade. Então ali acontecia uma relação sexual, a genealogia, que vai gerar alguma coisa. Então aquela relação sexual entre o sol e o mar nascia à noite. Bom, isso é inútil? Claro que não. Para as pessoas que viveram naquela época era suficiente. Porque o mito ele vai afugentar. Como assim, professor, afugentar? Imaginem vocês como era a vida de um homem lá na pré-história, lá nas sociedades tribais, quando ele viu um relâmpago. Ele tinha medo do relâmpago, do trovão, correto? Mas a partir do momento que ele começou a acreditar que aquele relâmpago era um Deus com raiva, ele começou a perceber o seguinte: eu vou agradar esse Deus. Como? Com rituais. Não é à toa que a mitologia anda de mão dadas com a religião. Está dando para entender? Moral da história: a partir do momento em que o homem começou a acreditar que aquele raio era um Deus furioso, ele começou a tentar agradar o Deus para perder o medo. Então o mito ele teve uma função fantástica. Ele vai explicar o mundo, e quando você começa a entender, você perde o medo. Está dando para sacar ou não? Mas em determinado momento da história, alguns pensadores não concordavam mais com as explicações míticas. Não confunda mítico com místico. O pensamento mítico é a aula de hoje. Misticismo é a irmã Jurema que traz a pessoa amada em uma semana. Tá certo? Ali é misticismo. Mítico vem de mito. Então o pensamento mítico foi o pensamento anterior ao pensamento filosófico. Qual a diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico? O pensamento mítico ele não exige explicação racional. Ele é baseado numa tradição. Vai passando de geração em geração. Na Grécia Antiga, quem contava o mito era o poeta. Provavelmente, quase todos aqui já ouviram falar da Ilíada e da Odisseia de Homero. Sim ou não? A Ilíada vai narrar a Guerra de Troia. A Odisseia, a volta do guerreiro Ulisses. Então, nessas duas obras literárias, você tem uma série de mitos, que é a ação dos deuses. Tanto que o Deus se apaixonava pelo ser humano. Daí nasceu o herói. Lembra disso? O que é um herói? Um semi-deus. Então o mito ele é uma narrativa que envolve deuses. O mito ele acaba trazendo também a perspectiva do sobrenatural. O mito ele é dogmático. O que é dogmático? É porque é, como a nossa mãe fala pra gente. Está dando para entender ou não? Ou seja, o mito você não questiona. É porque é. Quando a gente aprende as lições da Bíblia, Moisés
bateu com o cajado, o mar se abriu. Você acabou e acabou. Você acreditou e acabou. Então isso é dogma. Então você acredita porque por conta de uma tradição. Então o mito é a mesma coisa. Você não questiona o mito, correto? Então por que vai surgir a filosofia? Está bem aqui, tá certo? No início, dá para ler aí, página 79, primeira questão. Quem quiser olhar para cá, pode olhar. Então do texto a gente vai tirar as principais ideias e aí a gente passa para o gabarito, tá bom? No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar a continuidade na Grécia Antiga entre mito e filosofia, opondo-se às teses anteriores que advogavam a descontinuidade entre ambos. Eu vou parar aqui porque eu sei que muita gente não entendeu. Correto? Quero dizer o seguinte: muitos historiadores de filosofia acreditavam o seguinte: na hora que surgiu a filosofia, acabou o mito. Houve uma ruptura. Aí outros historiadores vão dizer: não houve uma ruptura, foi uma transição. Deu para entender ou não? Ou seja, surge o mito, surge a filosofia na Grécia, mas os gregos continuaram acreditando em mitos. É essa a questão que está rolando aqui. Deu para entender ou não? Hoje nós acreditamos em qual perspectiva, professor? Que a filosofia surgiu, acabou o mito, ou na ideia de transição? A ideia de transição. A gente pode até dialogar com o presente. Lá no século XIX, acabei de falar no começo da aula, quando o positivismo chegou a afirmar o quê? A filosofia está morta. Nietzsche falou: Deus está morto. A ideia de que com a ciência não precisaria mais de filosofia nem de religião. Me diga uma coisa: a ciência explica tudo? Não. Alguém está entendendo a comparação? Da mesma forma que a ciência triunfou e a gente apela para o sobrenatural, a religião está mais viva do que nunca. Deu para entender ou não? Da mesma forma. Surge a filosofia, mas os gregos continuaram acreditando em seus deuses. Claro, foi uma transição. E uma transição, o novo convive com o velho. E custou a vida de muitas pessoas. Alguém lembra de Sócrates? Filósofo grego? Alguém lembra do final de Sócrates? Ele foi condenado à morte. Ele questionava demais os valores da cidade. Aí a acusação dele: ele estaria corrompendo a juventude e duvidando dos deuses. O exemplo de Sócrates, aliás, o caso de Sócrates é um exemplo de que a filosofia surgiu, mas não acabou de uma hora para outra com o mito. O cara foi condenado à morte exatamente porque estaria duvidando dos deuses. Então isso implica que surgiu a filosofia, mas a mitologia continuava ainda permeando a mentalidade dos gregos. Deu para entender ou não? Então isso aí a gente tirou das 3 primeiras linhas. Alguns estudiosos, como Cônfuge e Iaga, consideraram que as perguntas acerca da origem do mundo e das coisas haviam sido respondidas pelos mitos e pela filosofia nascente, dado que os primeiros filósofos haviam suprimido os aspectos antropomórficos e fantásticos dos mitos. Ele está dizendo o seguinte: quando surgiu a filosofia vai tentar explicar tudo através da razão. Então não precisaria mais da atuação dos deuses. O que seria um antropomórfico? Que alguém lembra? Os deuses gregos tinham forma humana. Lá no Egito era antropozoomórfico. No Egito os deuses tinham forma de ser humano e de animal. Na Grécia Antiga, os deuses tinham formas humanas. É o que o cara está dizendo. Com o surgimento da filosofia não precisaria mais apelar para os deuses. Correto? Aí ele continua. Ainda no século XX, Vernon, que é um dos principais historiadores de mitologia grega, mesmo aceitando certa continuidade entre mito e filosofia, criticou seus predecessores ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas afirmava de outra maneira o mesmo que o mito. Assim, a discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao mito foi retomada. Para quem não entendeu, o último pensador, que é o que mais influenciou hoje a academia, a universidade, o Jean Vernon, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: eu concordo. Surgimento da filosofia não acabou com o mito, mas eu preciso diferenciar que o pensamento filosófico é uma coisa e o pensamento mítico é outra. É o que a questão vai pedir para a gente. Considerando o breve histórico acima, concernente a relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a oposição que expressa de forma mais adequada essa relação na Grécia Antiga. Vamos ver se a gente consegue acertar se olhar o gabarito, é a tarefa de Salles, né? Beleza? São os exercícios de Salles. O mito é a expressão mais acabada da religiosidade arcaica seria antiga, tá? E a filosofia corresponde ao advento da razão liberada da
religiosidade. De acordo com o texto, o surgimento da filosofia acabou com a religiosidade? Não. O próprio Sócrates foi condenado à morte porque estaria duvidando dos deuses. Alguém lembra do Platão? Todo mundo lembra do Platão? Se não lembrar, não tem problema. Platão ele ficou conhecido com a teoria do mundo das ideias. Alguém lembra o mito da caverna? Alguém lembra como é que Platão explicava como é que surgiu a ideia? Platão acreditava que a alma habitava um mundo à parte, e nesse mundo à parte, né, que era a teoria da reminiscência, a alma tinha contato com a ideia original. E quando a alma vinha para o corpo, é que a alma lembrava para o corpo a ideia. Aí a pergunta é, se a alma vivia no mundo, quem foi que criou a ideia? Teria sido um grande artesão. Não lembra Deus não isso aí? Alguém entendeu o que eu falei ou não? Platão ele quis dizer o seguinte: o que nós pensamos é fruto de uma ideia, e a ideia que trouxe para o corpo, a alma, e a alma aprendeu isso aonde? No mundo das almas. E quem foi que criou a ideia para aprender a ideia? Teria sido um grande artesão. Então observe que na própria teoria de Platão você tem um pensamento que parece mito. Ficou claro ou não? Então por isso que a letra A ela não estaria correta. Letra B. O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente, e a filosofia caracteriza-se como explicação racional que retoma questões presentes no mito. Verdadeiro ou falso? Quero ouvir vocês, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O que é que ele diz que o mito é um pensamento imaginativo? Quando eu acabei de falar para você, o cara achar que um raio é um Deus, correto? O cara achar que a noite nasceu porque a bola de fogo se apagou no mar. É a imaginação dele. Professor, eu posso afirmar que o mito é um pensamento ingênuo? Não, porque aí você estaria cometendo o que na história nós chamamos de anacronismo. Anacronismo, cronos ao mesmo tempo, né? Anacronismo, negar o tempo. Então o que seria negar o tempo? Você achar que o pensamento passado é ingênuo e o seu é o correto. Alguém entendeu o que eu falei ou não? Anacronismo é quando eu julgo o passado com os valores do presente. Deu para entender? Então por isso que eu não posso achar que o grego era ingênuo. Não, era a forma que ele interpretava o mundo naquela época, era útil para aquela época. Para ficar bem claro que é anacronismo, e aqui dá uma palhinha de história, é o seguinte: provavelmente muitos de vocês já se depararam com a família arrumando uma gaveta com um álbum de fotografia antigo, correto? Aí você vê a foto da sua mãe, diz: mãe, que cabelo é esse? Alguém já viu isso? Pai, que bigode é esse? Pai, que calça é essa? Mãe, essa roupa lá em cima. Aí o que ela diz? Você está por fora, nessa época aqui eu abafava. Então, na realidade, o que você vai observar? Aquela fotografia que ela está com aquela roupa, que ela está com aquele cabelo, na época era a sensação. Hoje pra gente é cafona, é ultrapassado. Então, no caso, quando você julga o passado com os valores do presente, isso é o que a gente chama de anacronismo. Então, se eu afirmar que o mito é ingênuo, eu estou cometendo anacronismo. Exemplo, professor. Vamos supor que daqui a milhares de anos alguém prova que não existe Deus. Aí lá eles vão dizer que a gente é ingênuo. Eles vão cometer um anacronismo. Na realidade, para a gente, Deus seria fundamental para explicar algumas coisas, correto? De maneira geral, no Ocidente. Ficou claro? Então, a letra B é o item correto. O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada através da imaginação, a intervenção dos deuses. E detalhe, né? A gente fala mitologia grega, mas só tem mitologia na Grécia? Não. No Egito tem mitologia. Na Mesopotâmia tem mitologia. Os hebreus no Velho Testamento têm sua mitologia. A mitologia hebraica para a gente é complicado, porque a gente acredita que é verdade, a narrativa bíblica, correto? Tranquilo? Mas para outra sociedade não passa de mito. Quando alguma outra crença, um chinês, um islã, que eu não conheço, não se baseou no judaísmo, tá bom? Quando um chinês, um indiano, ele lê a narrativa do Jardim do Éden, para ele aquilo ali é uma narrativa mítica. Seria, observe, sempre o mito vai explicar a origem de alguma coisa, correto? Então, como é que vai surgir a filosofia? Com alguns pensadores tentando explicar a origem de algo sem ser através da ação dos deuses. Aí eles eram ateus? Não. Como a questão fala, a mitologia grega ela não acabou com a crença dos deuses, tá bom? Vamos para a segunda questão. Qual a diferença entre então mito e filosofia?
O mito, o mito tem uma explicação baseada na imaginação do dogma que passa de geração em geração. Ao passo que a filosofia é um pensamento fundamentado na razão. Para quem não lembra, a palavra razão vem do grego logos. Logos lembra lógica. Quando você diz é lógico, é claro, que tem racionalidade, é algo óbvio, correto? Tranquilo? Vamos lá. Segunda questão. Eu sei que a gente está já começando o mês de agosto, você vai se preparar nessas 13 semanas, como o nosso coordenador aqui falou, né? São 13 semanas para o juízo final. Então, eu não vou indicar essa leitura, mas de repente, se você tem muito tempo, é uma leitura muito boa. O Mundo de Sofia. Alguém já leu esse livro? Beleza, eu li na minha época de faculdade, eu li 3 vezes, a primeira vez em 94, tá certo? E até hoje, professor, eu ainda dou uma olhada no Mundo de Sofia, tá certo? Porque o Mundo de Sofia é um livro, fez muito sucesso nos anos 90, um escritor americano, ele decidiu escrever um livro para adolescentes, para que o adolescente entendesse filosofia de uma forma mais fácil e divertida. Aí é um romance. Não uma história de amor, um romance. Onde uma menina vai completar 15 anos, começa a receber cartas de um professor de filosofia, começa a perguntar para ela qual é o sentido da vida, por que acontecem as coisas, e ela começa a se empolgar. Aí ele vai explicando cronologicamente. Mito, pré-socrático, Sócrates, Platão. Então é uma história da filosofia. Então, se porventura você não entendeu determinado filósofo, vai lá no índice do Sofia e procura o cara, porque ele explica de forma bem didática. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a dar aula, eu não consegui ensinar Kant para os alunos. Todo mundo já ouviu falar de Kant, Immanuel Kant? Que é muito difícil. A priori, a posteriori, transcendental, metafísica, meu Deus, o aluno. Aí eu recorri ao mundo de Sofia. E de forma didática, gostosa, o cara ensinava para mim. Tá certo? Eu comecei a recorrer ao mundo de Sofia quando eu comecei a dar aula. Né? Claro que eu associava com outras leituras. É que a gente tem um texto, né, do Jordan Garner, que é o autor do romance, tá bom? Vamos ler, questão 2. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir do qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Beleza? Você está acompanhando aí o texto, onde tem primeiros filósofos, você vai marcar, marque aí, primeiros filósofos, e puxa uma setinha e coloque pré-socráticos, pré-tracinho socráticos. Correto? Beleza? Lá pela 7ª linha, né? Para os primeiros filósofos, correto? Aí você vai puxar uma setinha e vai colocar pré-socráticos. Todo mundo entendeu isso ou não? Bom, o texto está claro, tá? Está falando sobre como explicar a origem de algo. Então isso implica o que, professor? O que é que essa questão está trazendo para a gente? Presta atenção, vamos lá. Essa questão está querendo mostrar o seguinte: os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, então, isso implica que Sócrates dividiu a história da filosofia, né? Então Sócrates fez alguma coisa diferente, porque a filosofia é dividida em antes de Sócrates e depois dele. Então os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos. Qual era o principal objeto de investigação desses primeiros filósofos que nós denominamos de pré-socráticos? A origem do mundo, a origem do universo. Na realidade não é a origem em si, mas qual a substância que teria originado. Ou seja, eles não queriam mais buscar a explicação dos deuses, correto? Eles continuavam acreditando nos deuses. Mas eles começaram a perceber o seguinte: de onde é que vem a árvore? De onde é que vem o peixe? Está dando para sacar ou não?
Então, os primeiros filósofos também são chamados de filósofos da natureza, ou filósofo da physis. Tá bom? Quando você estiver lá estudando, filósofos da physis, P-H-Y-S-I-S, physis, seriam os filósofos da natureza. O que são os filósofos da natureza? São os pré-socráticos, que queriam entender como funcionava a natureza. Deu para entender isso ou não? Correto? Eu acho que a maioria já deve ter estudado isso no ensino médio. Alguém lembra do primeiro filósofo, qual o nome dele? Tales de Mileto. Qual era a ideia dele? Na visão dele, tudo era proveniente da água. Aí depois veio Anaximandro, Anaximes, é o ar, é o ampere, uma substância. Depois o Demócrito, é o átomo. Estão lembrados disso? Os 4 elementos, água, fogo, ar e terra. Beleza? Então, a principal preocupação dos primeiros filósofos era tentar explicar o mundo a partir de uma substância. Tá certo? Beleza? Então a gente chama de filósofos pré-socráticos. Professor, e por que é pré-socrático? Porque Sócrates dividiu a filosofia. Por que ele dividiu? Enquanto os primeiros filósofos buscavam tentar explicar a origem da natureza, através de um elemento, a água, a terra, o fogo, o ar, Sócrates passou a se preocupar com política, felicidade, ética, estética, o que é belo, o que é certo, o que é errado. Então Sócrates, ele sai da cosmologia, ou seja, observe que esse filósofo aqui eu também posso também chamar de filósofo cosmológico, tentava entender o universo. A palavra cosmos é o universo, lógica é lógica, razão. Cosmológico dá uma lógica ao universo. Então, o que é que Sócrates fez que se tornou tão importante na história? É porque ele pega a filosofia para entender a realidade social. Deu para entender isso ou não? Então, Sócrates para se preocupar o que é felicidade, o que é que o cara deve fazer para ser feliz, o que é político, o que é cidade, o que é a verdade, o que é a beleza. Então, por isso que Sócrates foi um divisor de água, tá bom? Bora lá, vamos ver se a gente consegue acertar, se olhar o gabarito. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses. Verdadeiro ou falso? Por que está falso? Primeiro que eles não se preocupavam com a vida como ela é. Quem vai se preocupar com a vida como ela é Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão começar a falar de ética, política, correto? Tranquilo? E o final também transforma o item numa alternativa falsa, quando ele diz que esses filósofos tentavam explicar a realidade a partir dos deuses. É o contrário, eles vão tentar explicar a origem sem recorrer aos deuses, à mitologia. Letra B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações da natureza. E a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Vamos ver se é verdadeiro. Vamos lá? É verdadeiro. Como assim, professor? Vamos lá. Desses pensadores pré-socráticos, alguns merecem atenção especial, certo? O Tales porque foi o primeiro. Uma coisa interessante, né? Por que o Tales de Mileto achava que tudo vinha da água? Observe que, embora para a gente hoje pareça ingenuidade, mas ele tentou fundamentar. Essa é a grande diferença. Eles tentaram explicar isso de forma racional. O Tales de Mileto, ele era da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Já falei agora há pouco que a Grécia Antiga não era um país unificado, era um conjunto de cidades-estados, chamadas de polis. Então tinha cidade grega na Península Balcânica, no sul da Itália, que era a Magna Grécia, a Grécia Insular, que eram as ilhas, e a Grécia lá da Ásia, correto? Onde hoje é a Turquia. Então o Tales de Mileto, ele viajou por várias cidades e viajou ao Egito. E o que ele viu no Egito? Alguém lembra da civilização da egípcia antiga? O Egito ficava no meio de 2 desertos, mas ao mesmo tempo o Egito era o maior produtor de grãos do mundo antigo. Por conta de quê? Do rio Nilo.
Aí o Tales de Mileto, ele percebeu o seguinte: onde tem água tem vida. Aqui mesmo a gente está viajando na estrada, tudo seco. Aí quando a gente chega ali, na Forquilha, né, de perto, aí tem um açude enorme, não tem? Aí tudo verde. Onde tem água tem vida. Aí ele percebeu o seguinte: o ser humano, quando morre, ele resseca. Então ele é composto de água. Quando você morde uma fruta, ela é o quê? Molhada. Claro que para a gente hoje parece ingênuo. Mas o que é que o cara estava fundamentando? Que tudo tinha água. Está dando para sacar qual é a diferença ou não? Embora para a gente pareça hoje uma ideia absurda, mas ele quis mostrar de forma racional. Sem falar que ele viajou na Grécia Antiga, que era cheio de rio. Então ele acreditava que onde ele olhava tinha água. Na visão dele, tudo é proveniente da água. Depois vem outros dizendo que tudo veio do ar. Por quê? A gente não vê o ar, mas ele existe. Eu falo aqui sim do meu ar. Eu vejo a planta se balançar. Eu não vejo o que faz a planta balançar, mas ele está balançando. Então tudo veio do ar. Aí outros diziam que tudo veio da terra, porque quando o ser humano morre, volta ao pó. Volta não, os gregos não acreditavam em Adão e Eva, porque eles são anteriores a Adão e Eva. Está dando para entender ou não? Ou seja, cada um, a partir da sua ideia, tentava justificar, fundamentar de forma racional. Tem o Pitágoras. Alguém lembra do Pitágoras? Tem o famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras acreditava o seguinte: tudo que existe tem forma, tem extensão e tem peso. Então tudo pode ser explicado pelos números. Para ele a origem de tudo era os números. Bendito Pitágoras, né? Pai da matemática. Tá certo? Junto com o Tales de Mileto. Deu para entender ou não? E tem dois pensadores que talvez você já ouviu falar: Parmênides e Heráclito. Já ouviu falar? Dos pré-socráticos, eles são os principais, porque eles vão influenciar os pensadores. Heráclito, ele é o autor de uma famosa frase, que é mais ou menos a seguinte: que um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Já escutaram essa frase? O Heráclito acreditava o seguinte: quando um homem mergulha no rio, ele é um, a água é um. Quando ele sai e volta, a água é outra, ele já teria envelhecido. Então ele começou a perceber que a árvore, ela nasce, ela dá fruto e morre. Então na visão dele, tudo estava em constante mudança. Tá certo? Talvez o Lulu Santos, todo mundo conhece o Lulu Santos, cantor pop nacional. Ele tem uma música chamada Como uma Onda. Eu não vou cantar, não se preocupe. Mas a música Como uma Onda dá para a gente entender o pensamento do Heráclito. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Não, eu vou fazer coreografia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no livre vida infinita. A segunda parte é mais a ideia do Heráclito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então essa música, com certeza, o autor se baseou no pensamento de Heráclito, que é um pré-socrático, que tudo muda o tempo todo. Aí o cara que vai contrapor o Heráclito é o Parmênides. O Parmênides vai dizer o seguinte: cara, o que muda é só a aparência, a essência nunca muda. O que é e o que é, não é. O Heráclito dizia que tudo mudava o tempo todo. O Parmênides não, ou é ou não é. Está dando para entender ou não? Eu tenho uma música que lembra o Parmênides, mas eu não vou falar aqui que ninguém vai entender nada. Só quem tem mais de 40 anos. É uma música, não sei se. Não, você não tem mais de 40 anos não, né? Mas você lembra dos Titãs, né? Um disco chamado Cabeça de Dinossauro. Tinha uma música no Titãs, é um dos melhores discos do rock nacional, Cabeça de Dinossauro. Aí a última faixa do disco, era uma LP, era chamada O Quê? Alguém já ouviu falar essa música? O que não é o que não pode ser. O que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não. Pode ser que não é. O que não pode ser. O que não é o que não pode ser. O que não é o que, o que, o que. O que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O que não é o que não pode ser, que não é. É o refrão da música. Ninguém entendeu nada. A música do Arnaldo Antunes. Alguém já ouviu falar desse cara? Faz parte dos tribalistas, com a Marisa Monte. O Arnaldo Antunes, ele estudou a faculdade de letras, não terminou. Ele jogou as palavras. O que é que isso tem a ver com a nossa aula? Heráclito dizia, tudo muda o tempo todo.
Parmênides dizia, não, o que muda é só a aparência. Se eu mostrasse uma foto minha aqui com 15 anos, além da gritaria das meninas, dos meninos, né? Tá certo? Você não, você olhar o senhor não, olha os cabelos e tal. Aí você vai dizer, tá vendo? O Heraldo tá certo. No passado o Delaías tinha cabelo, hoje o Delaías não tem cabelo. Aí o Parmênides vai dizer, não, na realidade só mudou a aparência, continua sendo o mesmo ser humano do Delaías. Deu para entender ou não? Correto? Então esses dois pensadores, eles são fundamentais para a compreensão da história da filosofia ocidental. Porque é o Parmênides que vai influenciar Platão no mundo das ideias, tá bom? Então o item correto é a letra B de bom. Vamos para a terceira questão. Bora lá. Essa aqui eu posso pular, posso a terceira? A terceira está falando da ideia do Tales de Mileto, tá certo? A segunda foi a, então vamos para a quarta, né? Pronto. Isso aqui é ótimo. De novo, o texto do Mundo de Sofia. Olha como os vestibulares utilizam esse livro. Se eu fosse você, lia O Mundo de Sofia. Bora lá. É assim, acompanhe comigo. Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e por isso tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades e estados podiam variar enormemente. Sob esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. Cara, isso aqui é fantástico. Alguém já ouviu falar dos sofistas? Os sofistas foram contemporâneos de Sócrates. Só que é contemporâneo e viveu na mesma época, correto? Eles viveram na mesma época, ok? Observe que o texto ele dá pista para a gente. Não se preocupe com o gabarito, vamos pensar aqui no contexto. O texto diz que os sofistas viajavam muito, correto? Vamos imaginar que nós somos sofistas, nós vamos conseguir viajar para muitos locais, correto? Pronto. Acabamos de sair de uma Copa do Mundo, que não nos traz boas lembranças, correto? Beleza? Mas me diga uma coisa, a Copa do Mundo é um exemplo de sofista, não é? Sim ou não? Sim, porque você começa a perceber a diversidade cultural. O que para mim é normal, para outra sociedade é absurdo. O que para mim é absurdo, para outra sociedade é o quê? Normal. Está chegando daqui a pouco a hora do almoço, né? Hoje em dia, com um canal, por assinatura, por internet, a gente conhece várias culturas, correto? Não precisa nem viajar. Estava assistindo esses dias de férias, né? No colégio. Aquelas ilhas ali, lá no sudeste da Ásia. Aí o cara mostrando a culinária dos hotéis. Caranguejeira assada, escorpião no espetinho. Meu amigo, aí o cara que fazia o programa, que é do Ocidente, ia provar, né? Fazer aquela cara aí. Gostoso. Alguém está entendendo onde é que eu quero chegar ou não? Estou falando dos sofistas? Então os sofistas viajavam. Aí resultado, os sofistas começaram a trazer uma discussão que para a época era absurda. Hoje a gente começa a compreender que em parte eles tinham razão. Qual era a ideia absurda? Preste atenção. Eles foram da mesma época de Sócrates e Platão. A filosofia tinha acabado de nascer. E a filosofia tinha acabado de nascer. Qual é a ideia da filosofia? Que a razão vai me levar à verdade, correto? Então, para Platão, por exemplo, ou a coisa era ou não era. Ou é verdade ou é mentira. Aí os sofistas vão dizer, depende. Pode ser verdade, pode ser mentira. Olha que coisa fantástica esses caras começaram a trazer. Só que na época eles foram acusados de charlatões, pessoas que vendiam conhecimento, pessoas que enganavam. Tá certo? Então que a palavra sofista lembra sofismo, que é um jogo de palavras. Tá bom para entender ou não? Então, resultados. Vocês sabem que Sócrates, vamos falar do resultado. Vocês sabem que Sócrates, o filósofo, nunca escreveu nada. Sabiam disso ou não? Sócrates, dá até para fazer um paralelo entre Sócrates e Jesus. Os dois nunca escreveram nada. O que nós sabemos de Sócrates? Através do seu principal discípulo, Platão. O que nós sabemos de Jesus? Através dos seus discípulos. E os dois acabaram sendo condenados à morte. Tá certo? E dividiram a história.
Cristo dividiu a história do Ocidente e Sócrates dividiu a história da filosofia, correto? Mas enfim, onde é que eu quero chegar? É que, como Sócrates nunca escreveu nada, como é que a gente sabe que ele pensou? É porque o Platão escrevia tudo dos diálogos de Sócrates. E os principais diálogos de Sócrates eram com os sofistas. Deu para entender ou não? E era muito massa. Por quê? Porque Sócrates buscava a verdade. E o sofista dizia, tudo é relativo. A verdade ela é relativa. Como assim? Depende do argumento e depende de quem está ouvindo. Olha, observe que esse discurso é lá do século IV antes de Cristo, mas é bem atual hoje. A gente, quando começa a ouvir um palestrante que o cara defende o que a gente acredita, a gente toma como verdade e escuta bem, não é? Quando o palestrante começa a falar aquilo que a gente não acredita, já faz logo o cara. É ou não é assim? Está dando para entender? Aí os sofistas começaram a dizer o seguinte, peraí, o que é a verdade? A verdade é aquilo que a gente está pela razão. O sofista, não. A verdade ela vai depender do cara que está argumentando e do ouvinte que está escutando. Deu para sacar aí a jogada ou não? Por isso que o texto diz, ó, eles conheceram diferentes sistemas e começaram a perceber o seguinte, nem tudo é natural, muita coisa é construção social. Aí eles começaram a mostrar o que é certo em Atenas pode ser errado em Esparta. Então eles trouxeram a ideia da discussão e do relativismo, correto? Tranquilo? Então vamos lá. Sobre os sofistas é incorreto, eu coloquei aqui, ó. Claro, no Enem ele não pede a questão falsa, tá? Mas outros vestibulares, como o UVA e o ES, pedem a questão falsa. Exceto a única falsa. Então, quando eu estou resolvendo o TD e vou marcar um item, uma questão que é para marcar o item falso, eu faço isso. Eu marco para saber que está pedindo o item incorreto. Vamos lá. Os sofistas tiveram um papel fundamental nas transformações culturais de Atenas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eles passaram a discutir valores, eles começaram a mostrar o que é belo aqui pode ser feio em outra sociedade, embora não foram bem aceitos na época, porque na época eles achavam que ou era ou não era. Outra coisa, só uma coisa para você. Você sabia que na época dos sofistas já predominava na cidade de Atenas a democracia? Sabia disso? Inclusive, Platão, quando eu comecei a estudar na faculdade, olha o que o ensino médio não tem feito e faz com a gente. Eu não fiz um bom ensino médio, na época do ensino médio nos anos 80, foi marcado por muita greve na escola pública, porque foi a época do final da ditadura militar, funcionário público começaram a defasar, teve muita greve nos anos 80, certo? Então, meu ensino médio não foi legal. Foi greve da sétima série ao terceiro ano. Todo ano tinha greve. É sério, não estou exagerando. Aí o que é que acontece? Quando eu cheguei à faculdade de filosofia, na minha cabeça os filósofos eram revolucionários, eram heróis. Quando eu comecei a ler Platão, fiquei desapontado. Porque Platão, ele criticava a democracia ateniense. Aí eu, como é que pode? Como é que o cara critica a democracia? Platão era a favor da escravidão. Predominava a escravidão. Platão não era a favor de qualquer pessoa participar da vida pública. Para ele, só os sábios deveriam governar. Então eu fiquei indignado com Platão. Mas é porque eu não tinha feito bom ensino médio, não entendi o que era a Grécia Antiga. Uma frase que eu gosto muito, que até você não precisa nem escrever essa frase, ele nunca vai esquecer. A história é filha do seu tempo. Nós nos parecemos muito mais com o nosso tempo que com os nossos pais. Então, se eu quiser entender algum momento da história, eu tenho que entender aquela época. Então, na Grécia Antiga, ter escravo era normal. Inclusive, se você parar para pensar, por que os gregos foram tão criativos? Filosofia, arquitetura, o que mais? Matemática, o que mais? Jogos olímpicos, tudo isso é invenção grega. Por que os gregos foram tão criativos? Eles eram mais inteligentes? Não. É porque os gregos que tinham posses, eles tinham muito escravo. E como eles tinham muitos escravos, eles tinham tempo livre. Aí o tempo livre eles se dedicavam à arte, à filosofia, até para legitimar que eles eram superiores aos bárbaros. Aí os bárbaros eles escravizavam. Olha o poder ideológico. Está dando para entender? Então o grego escravizava, o escravo passava o dia trabalhando, não produzia nada intelectualmente. Aí o grego mostrava, você não produz nada intelectualmente, então consequentemente você vai ter que trabalhar com o braço. Aí quando eu comecei a ler isso, eu fiquei desapontado. Eu pensava, mas depois eu entendi que a história é filha do seu tempo. Naquela época existia escravidão. A gente não concorda hoje, certo? Mas enfim,
Onde é que eu quero chegar? Os sofistas e Sócrates. Então o que é que acontece? A democracia ateniense, ela era direta. Alguém sabe o que é uma democracia direta? Era assim, ó, a nossa é representativa. A gente elege o deputado decide por nós, correto? Na cidade de Atenas, não. O cidadão, para ser cidadão ateniense, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, correto? O sexo masculino e estivesse já no exército, acima de 21 anos. Então, qualquer um que preenchesse esse requisito, pobre ou rico, poderia participar da Assembleia, que era na Ágora. A Ágora era a praça pública. Tranquilo? Quando acontecia a Assembleia, preste atenção, estou falando dos sofistas. Na Assembleia, vamos imaginar que isso aqui é uma Assembleia. Beleza? E a gente vai decidir, só um exemplo, vamos discutir até agora não, se amanhã vai ter aula ou não. Aí o professor Laércio, que acabou de dar aula de Química, é a favor que tenha aula amanhã. O professor Delaías, que sou eu, sou contra, correto? Deu para entender? Como é que funcionava na Grécia? O Laércio subia aqui e dizia, pessoal, faltam apenas 13 semanas para o Enem. A gente precisa superar isso, a gente precisa dar o gás. Aí o Delaías, gente, faltam só 13 semanas, mas se a gente ficar nessa loucura de aula amanhã, tarde de noite, a gente vai ficar esgotado e estressado. Vamos devagar. Em quem vocês votariam? Não precisa responder agora. Mas provavelmente aquele que tivesse os melhores argumentos. Resultado, os sofistas sabiam discursar. Sabe o que é que acontecia na hora antes da Assembleia? Na semana da Assembleia, os políticos procuravam os sofistas ensinarem a argumentar em público e convencer a maioria. Aí agora você entende, Platão era indignado com a democracia ateniense. Porque na cabeça de Platão, o que é que acontecia? Aquele que falava bonito, convencia. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Está dando para entender ou não? Ficou claro? Por isso que Platão, Sócrates criticavam os sofistas, porque eu sou um sofista. Aí o Laércio vinha atrás de mim, atrás não, né? Vinha ao meu encontro. Atrás não precisa. O Laércio vinha ao meu encontro e dizia, Delaías, eu quero convencer. Aí o Laércio fala isso e isso. Não é uma questão de enganar, é uma questão de convencer. O Laércio não ia mentir. Ele ia tentar usar argumento para mostrar que era importante aos meninos. Deu para saber ou não? Aí o Platão dizia, está vendo? Necessariamente o sofista não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado em convencer o indivíduo que é verdade. Deu para entender? Outra coisa que os sofistas faziam que os filósofos detestavam, eles cobravam. Na época da faculdade, eu nunca esqueço, essa aula a gente veio no segundo semestre. O professor disse, olha, vocês são gratos aos sofistas. Vocês quem? Nós, alunos, que estávamos estudando para ser professor, correto? Então, resultado, o professor dizia, os sofistas foram os primeiros profissionais da educação. Ou seja, eles viviam de dar aula. Os filósofos não cobravam. Os filósofos, eles falavam nos jardins. Né? O Platão tinha academia. O Aristóteles tinha o liceu, daí viu o nome liceu, né? A gente tem o liceu do Ceará, o liceu de Sobral, correto? Liceu era a escola onde o Aristóteles ele não cobrava. Porque os filósofos geralmente eram escravos, eram de famílias nobres, aristocráticas, tá bom? Tá dando para entender? Então os sofistas eram criticados, porque eles não estavam preocupados com a verdade, porque eles acreditavam que a verdade era relativa, e ao mesmo tempo eles cobravam para ensinar. Deu para entender? Por isso que eles foram criticados, ok? Por que eu disse para vocês que hoje os sofistas são reconhecidos? Na época eles não foram reconhecidos como filósofos. É porque hoje nós sabemos exatamente isso. Vamos criar aqui uma situação mais clara. Eu citei aqui o Delaías e o Laércio. Vamos imaginar que tivesse aqui um debate sobre energia nuclear. O que é que você sabe sobre energia nuclear? Nada. Ou quase nada. E se viessem aqui dois palestrantes, um defendendo que o Brasil deveria desenvolver energia nuclear, e outro dizendo que o Brasil não deveria desenvolver energia nuclear, e a gente não soubesse nada, quem é que ia convencer? O que apresentasse os melhores argumentos. E hoje, preste atenção no que eu vou te falar agora, o mundo pós-moderno, contemporâneo. Se você parar para pensar hoje, talvez nem sempre que apresente os melhores argumentos, mas aquele que acaba sendo mais sensacionalista, mais teatral. Falando para entender?
Por isso que o Platão era indignado com as aparências. Né? Ele era mais apegado à ideia de essência. Bora lá. Qual vai ser o item falso? A letra A é verdadeira, eles tiveram papel fundamental. Eles dedicaram a questão do homem de seu lugar na sociedade, sim. Eles passaram a discutir política, ética, o que é certo e o que é errado. Tudo é relativo. O que é certo na sociedade pode ser absurdo na outra. Eles eram mercenários, só visavam o lucro e a arte de ensinar. É falso. Não era só isso que eles visavam. Eles visavam questionar os valores da cidade. Tá bom? Então o item correto é a letra... Correto não, né? O item incorreto é a letra C de casa. A letra B, eles foram os primeiros a compreender que o homem é a medida de todas as coisas. O que representa isso? Que tudo deve ser realizado em prol da humanidade. A política, a ética, a estética, ok? Aí como é que nós chamamos isso? Na mesma época de Sócrates. Filosofia antropocêntrica ou antropológica, coloca o homem como centro da investigação filosófica. Vamos lá, mais um, vai dar tempo, não tem fé. No contexto da filosofia clássica, professor, o que é filosofia clássica? Sócrates, Platão e Aristóteles, correto? É o que a gente chama de filosofia clássica. Os três pensadores que foram a base do pensamento ocidental. Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções que se opõem, mas não se excluem. Isso aqui daria para dar uma palestra muito massa, tá? Não dá tempo. Se opõem, mas não se excluem. Por que isso dá para dar uma palestra muito massa? Não tem uma ponta de redação. Necessariamente aquilo que eu discordo não precisa eu destruir. Se você prestar atenção hoje nas redes sociais, eu quero destruir, o que acontece? Isso é uma característica do regime totalitário. Eu não aceito a diferença, eu não aceito a oposição. Como a gente vive na democracia, a gente vai ter que lembrar o seguinte: embora eu tenha um pensamento diferente do seu, eu devo respeitá-lo. E a partir do seu pensamento que eu não concordo, eu posso tentar desconstruir, mas não destruir. O que é desconstruir? Pegar o que eu concordo da minha ideia. Está dando para entender ou não? Todo mundo lembra de Voltaire, filósofo do iluminismo? Lembra do lembra? Voltaire foi preso na Bastilha antes da Revolução Francesa. Para mim é uma frase bastante batida, mas ela é cada vez mais atual, mais necessária. O Voltaire, ele é autor de uma frase, né, que, sem dúvida alguma, sintetiza e resume o pensamento do ministro. Olha que frase fantástica. Se você copiar, você vai lembrar dessa frase para sempre. Voltaire dizia: posso até não concordar com uma só palavra do que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. É o que a gente está precisando hoje. Correto? Eu me tornei uma pessoa muito menos feliz quando eu comecei a ler comentários em rede social. Ali eu comecei a perceber que eu, como professor, fracassei, que a humanidade não tem jeito, então é melhor não ler. Você começa a ler alguns comentários, você não acredita. Ou seja, hoje as pessoas perderam a vergonha de serem absurdas, racistas e por aí vai. Tem até orgulho. Não é isso? Bom, por que eu estou falando isso? É porque na filosofia, o que, é que a gente tem? Ó? Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. E eles não concordavam entre eles. E nem por conta disso eles se mataram. Imagina só, essa é a coisa mais brilhante da filosofia. O Aristóteles era discípulo de Platão, mas ele discordou do mestre. Beleza, 10 minutos, né? Mas vamos lá. Então eles pensavam de forma diferente, né? Suas concepções que se opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que exerceram e ainda exerce sobre o pensamento ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto dos seus pensamentos se insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e que influenciou direto e indiretamente outros pensadores, nacionalistas, empiristas e por aí vai. Ou seja, preste atenção no que eu vou te falar agora, você está com fome cansado. Se você pretende entender a filosofia ocidental, não tem como você entender se você não perceber o que é Platão e o que é Aristóteles. Está dando para entender ou não? Se você não entender Platão e Aristóteles, você não vai entender o que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Você não vai entender o que é racionalismo de René Descartes, o que é o empirismo de John Locke. Você não vai entender o que é Kant, o que é Hegel, o que é Marx. Está dando para entender ou não?
Então é a base do pensamento ocidental. Professor, já como sou da esposa, você viu o objetivo. E o que é que eles defendiam que era diferente, mas não se exclui? Preste atenção. Platão, ele pegou mais as ideias do Parmênides. Lembra do Parmênides? Heráclito dizia, tudo muda o tempo todo. Aí o Platão vai dizer, olha, eu concordo com Heráclito. Platão dizia isso, eu concordo com Heráclito. Tudo muda o tempo todo. Mas o que muda é só a aparência. Uma árvore nunca vai deixar de ser árvore. Então, para Platão, ele abraçou mais a ideia do Parmênides. Está dando para entender? É ou não é? Aí daí vem aquela famosa alegoria da caverna. Todo mundo lembra disso? O mito da caverna? Correto? Quem tem Netflix aqui, depois dá uma olhadinha. Eu vou citar e depois vou sair correndo. Tem uma série que está fazendo um maior sucesso de filosofia. Eu quero deixar bem claro, é Merli. Alguém já assistiu algum episódio? Eu assisti as 3 temporadas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito sexo e droga. Mas com certeza que você já vê isso na novela. Correto? Então é uma série rodada na Catalunha, que é um professor de filosofia que ele quebra todas as regras, ele quebra. E ele começa a levar seus alunos a buscar o conhecimento. Você já assistiu, né? Por que eu estou lembrando do Merli? Porque tem um aluno que está com síndrome do pânico e ele não sai de casa, que é o Ivan. Aí ele é da escola pública, o Merli é escolhido para ir dar aula para o menino, como se fosse a aula assim, a escola pública tem que levar o conhecimento do menino. Aí ele vai tentar tirar o menino do apartamento, ele não quer mais saber de ninguém. Aí ele começa a explicar o mito da caverna a partir do apartamento. É fantástico aquela alegoria. Então assista, não diga que fui eu que indiquei. Tá bom? Foi o professor, não faça isso não. Não, foi um amigo meu que indicou. Merli. Tá certo? Aí o que é que acontece, professor? O que é o mito da caverna? Bem rapidinho para a gente terminar. Platão, para explicar a sua teoria, ele criou a seguinte situação. Imagine que isso aqui é a caverna, vocês estão acorrentados nessa cadeira, vocês só conseguem enxergar essa tela, correto? Beleza? Só que atrás de vocês tem um buraquinho que entra a luz do sol, correto? Então tudo que passa lá fora só aparece aqui no formato de sombras. Então as pessoas que nunca viram o mundo lá fora acreditam que a verdade está aqui dentro. Deu para entender ou não? Então elas só viam as sombras. Aí passava alguém num cavalo lá fora, escutava o barulho do cavalo, passava a sombra do cavalo. Então eles o cavalo. O cavalo é o barulho. Aí o que é que acontece? Uma pessoa que está na caverna consegue quebrar as correntes e vai lá fora. Quando ela chega lá fora, a primeira coisa que acontece, ela se depara com o sol e ela não consegue abrir os olhos. Parece que Platão queria mostrar o seguinte, a verdade dói. Parece que Platão queria mostrar. A palavra em termos de estar na moda, saiu da zona de conforto. Eu não gosto de modinha, né? Saiu da zona de conforto. Se Platão tivesse aqui, talvez ele dissesse isso. Correto? Então o cara que foi lá fora, ele percebeu o seguinte: a vida toda nós fomos enganados. Nós só vimos sombras. Então onde é que está a verdade? Lá fora. O cara que quebrou as correntes é o filósofo. Platão quis dizer que aquele que quebra a corrente é aquele que não aceita o mundo como ele é. Aquele mundo que é apresentável a ele. Ele vai lá fora. Aí o cara percebe o seguinte, que tudo que ele vinha do sol. Aí o sol é a verdade. No meio da caverna, o sol é a justiça, é o bem. Está dando para sacar ou não? E o filósofo deveria ser o rei da cidade, deveria governar. O filósofo acreditava que Platão acreditava que só os filósofos deveriam governar. Aí o que acontece? O cara volta para tirar os demais e mostrar a verdade. A função do filósofo, tirar a humanidade da escuridão, das trevas, da ignorância. Aí os caras acabam matando ele. Ou seja, a ignorância levou as pessoas que tinham a vida comum, elas não aceitaram, dizendo que ele era louco. Você é louco. Alguns dizem que esse mito da caverna seria Platão falando de Sócrates. O cara que tentou abrir os olhos da cidade de Atenas e acabou sendo condenado à morte. Moral da história. O Platão começou a defender o seguinte: o que existe é só o mundo das ideias, o resto é só aparência. O que existe é a ideia de casa. Vamos terminar aqui, eu vou para casa. Não importa se sua casa é duplex, é um barraco ou uma mansão. O que existe é a casa. A aparência muda, a essência é a mesma. E qual é a diferença entre Platão e Aristóteles, professor?
É que o Platão vai dizer, a verdade está só nas ideias. O Aristóteles, mestre, necessariamente não. Para eu saber o que é uma árvore, eu tenho que saber a forma dela. Eu tenho que saber para que ela serve. Então o Aristóteles é o mais completo de todos eles. Porque ele mostrou que era necessária a razão e a aparência para entender o objeto. Correto? Então o item correto aqui, vamos lá. Beleza? Vai ser a letra D. Para Platão, a realidade material e o conhecimento sensível são ilusórios. Então, só por que eles vão influenciar os pensadores? Porque lá na Idade Média, Santo Agostinho vai defender a ideia de Deus a partir de Platão. São Tomás de Aquino vai mostrar que existe Deus a partir de Aristóteles. Tá bom? E na Idade Moderna vem a razão e a experiência, o racionalismo e o empirismo. São baseados em Platão. Né? Pessoal, foi o que eu pude fazer, né? No tempo é curto. Obrigado pela atenção.